Fala comigo, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá, né? Qual o momento que você estará assistindo essa aula, mas uma coisa eu te garanto. Você já começou certo. Sabe por que você já começou certo? Porque você começou assistindo a essa aula e você vai perceber o quão importante é você entender as características do texto dissertativo argumentativo. Ah, Felipe! Prazer, meu nome é Felipe. Ah, Felipe, mas eu já sei o que é um texto dissertativo argumentativo. Acredito, talvez você saiba mesmo o que seja um texto dissertativo argumentativo. No entanto, você sabe de fato quais são as características, quais são as necessidades, o que de fato é necessário colocar numa redação que cobre aí essa estrutura textual? Bom, te garanto, conhecimento nunca é demais. Por mais que você saiba, alguma informação inédita eu tenho certeza que eu tenho para te dar. Não só nessa aula, em todas as outras aulas que eu tenho para oferecer a você. Quer sucesso na redação? Quer tirar nota 1000, seja no Enem, seja na Unicamp, seja na Unifesp, qualquer outro vestibular, até mesmo concurso público? Quer tirar total na redação? Vem comigo e com minha parceira Viviane, que eu tenho certeza de que, com o método que nós temos, você vai ter excelência na sua prova de redação. Combinado? Então, bora lá, chega de papo. Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro aspecto que nós temos que considerar é o seguinte: o que é um texto dissertativo argumentativo? Às vezes a gente escuta falar dissertativo argumentativo, dissertação argumentativa, blá, 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 mas a gente não para pensar efetivamente do que se trata. Vou te contar agora o que é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele texto em que, por meio de bons argumentos, então vou destacar aqui, bons argumentos, haja a defesa de um ponto de vista. Preste bastante atenção no que eu estou te falando, justamente porque o texto dissertativo argumentativo não é necessariamente apenas ter argumentos. É necessário que eu tenha bons argumentos. Felipe, mas o que você chama de bons argumentos? Conceito básico, anota aí. Bons argumentos são aqueles que eu consigo desenvolver de forma plena. Nós vamos conversar bastante a respeito disso, mas já coloque aí na sua cachola. Bons argumentos são aqueles que eu desenvolvo bem, que eu consigo fundamentar, que eu consigo comprovar. Não é um monte de ideia em 30 linhas. Combinado? Ok? Vamos ter exemplos a respeito. Já a gente conversa mais a respeito disso. Bons argumentos e defesa de um ponto de vista. Então preste bastante atenção nisso, justamente porque característica básica do texto dissertativo argumentativo, a presença de opinião. Tá escutando? Opinião. Então você tem que considerar que é necessário que o seu texto apresente opinião. E digo mais, essa opinião ela tem que ser explícita. Ah, Felipe, já entendi. É só então colocar na minha redação assim, olha, eu acho que blá 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 blá, ou eu penso que blá 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 blá. Ah, se você tem essa concepção a respeito de texto dissertativo argumentativo, nós vamos parar agora, combinado? Por quê? Nós não precisamos de eu acho que, eu penso que, para expressar um posicionamento de forma explícita. Então a primeira dica que eu tenho para te dar já é essa, combinado? Nada de eu acho que, eu penso que, eu acredito que. Nós temos que nos posicionar, porém sem essa necessidade do uso da primeira pessoa do singular. Estamos combinados? Ok? Outra coisa que eu quero que você leve em consideração é o seguinte. Quando eu falo que é necessário elaborar um texto por meio de bons argumentos com um ponto de vista, você tem que compreender, então, que no texto dissertativo argumentativo, anota aí para mim, por gentileza, a defesa de uma
Tese! Muito bem. Oi? Tudo bem? Olha, eu vou te jogar a real. Tem gente me mandando ir pro outro lado aqui, mas o que que tá acontecendo aqui? O meu posicionamento aqui não tá bom? Vai, hein? Aqui, ó, volta pra cá, vem cá. Então, nesse aspecto, ó, eu tô nervoso. Aqui, ó. Voltando, nesse aspecto nós temos que considerar que há a defesa de uma tese. Mas Felipe, o que é uma tese? Calma, calma, não criemos pânico. Não contavam com minha astúcia. Sigo meus bons? Espera aí, que a tese já vai aparecer. Então, recapitulando, tese dissertativo argumentativo. Bons argumentos, defesa de opinião, presença de tese. Combinado? Nossas primeiras informações. Agora vem cá. Posso vir para cá agora? Que eu preciso ir. Muito bem. Agora vem cá. Olha só. Dando continuidade a essa nossa aula, já definimos o que é o texto dissertativo argumentativo. Nesse momento, então, nós temos que entender como o texto dissertativo argumentativo ele é estruturado. Fechou? Como assim como ele é estruturado? Como ele é estruturado? Você tem que considerar que o texto dissertativo ele é dividido em 3 momentos, em 3 partes. Opa, presta atenção. Em momento algum eu falei que o texto dissertativo argumentativo ele é dividido em 3 parágrafos. Coloque isso na sua cabeça. Eu estou falando que o texto dissertativo ele é dividido em 3 partes, combinado? As 3 partes, obviamente, estão aqui no quadro e eu vou trabalhar com vocês o conceito de cada uma. Vocês já sabem, então, que o texto dissertativo ele tem uma introdução, ele tem o desenvolvimento e ele tem a conclusão. Combinado? Ok? Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu estava lá, se eu não me engano, no ensino fundamental, eu lembro da professora me ensinar que o corpo humano é dividido em 3 partes. Apresento-lhe minha parceira, minha companheira de aula, Viviane Angélica. Ok? Tá aqui. Daqui a pouco ela vai dar uma aulinha para vocês, vão ver que eu desenhei igualzinho. Combinado? Nós temos aqui, ó, um corpo humano. Aí eu lembro da professora me falar, ó, fala pra turma, um corpo humano ele é dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membros. Se essa conceituação mudou, eu não sei, mas eu me lembro disso, ok? Eu quero fazer essa comparação para você entender o seguinte, presta atenção. Se por um acaso eu cortar a cabeça da Viviane, você acha que vai fazer falta para ela? Olha, cuidado com o que você vai responder, combinado? É claro que vai fazer falta para ela, ok? Se eu por acaso cortar, por exemplo, membros da Viviane, você acha que vai fazer falta para ela? É claro que vai fazer. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, se você deixar de elaborar qualquer uma das partes da redação, do texto dissertativo argumentativo, é óbvio que isso vai fazer falta para o texto. Estou te contando isso justamente por quê? Porque tem aluno, por exemplo, que no calor da emoção, escreve, as ideias estão vindo, acabaram as linhas. Aí o que o aluno faz? Não conclui o texto. Dá para fazer isso, meu querido? Dá para fazer isso, minha querida? É claro que não, ok? Então nós temos que entender que o planejamento textual, ele é essencial para que esse tipo de coisa, por exemplo, o quê? Não aconteça, ok? Então, voltando, a primeira parte das 3 do texto dissertativo argumentativo é justamente a introdução. Felipe, qual é a função da introdução? Olha aqui. Anunciar para o leitor o que será desenvolvido. A introdução é importante demais, ela é a cabeça do seu texto. Ela é justamente a parte em que você vai anunciar para o leitor os elementos que irão aparecer ao longo da sua redação. Ok? Então nós temos que levar em consideração que o leitor vai saber o que ele vai ler a partir da sua introdução. Vamos pensar nesse aspecto aqui, ó, nesse o que será desenvolvido. Agora sim nós vamos voltar lá no iniciozinho da nossa conversa, porque esse o que será desenvolvido nós chamamos de tese. Lembra que nós conversamos sobre ela 2 minutinhos atrás?
Aí eu sei que há aluno que fala, eu sei o que é tese, ótimo. Eu sei aluno que fala, eu não sei o que é tese, ótimo também, vai aprender agora. E tem aluno que está achando que a aula é de matemática, aí meu filho, paciência, né? Aí você realmente não tá bom hoje, combinado? Nesse aspecto nós vamos pensar justamente no seguinte, o que é tese? Tese é a minha opinião a respeito do tema. Então qualquer vestibular, qualquer concurso vai pedir para você escrever sobre alguma coisa. Por exemplo, o Enem de 2019, ele pediu para que os alunos falassem a respeito da democratização do cinema aqui no Brasil, ok? Então o aluno ele tem que perguntar, ele tem que na verdade pensar, a democratização do cinema, ela é importante? Ela não é? Ela existe? Ela não existe? E a partir disso formular um posicionamento. Sim, ela é importante por causa disso. Não, ela não é importante por causa disso. Sim, o cinema no Brasil é democrático por causa disso. Não, o cinema no Brasil não é democrático por causa disso. E assim por diante, ok? Então leve em consideração justamente o seguinte. Na introdução, nós vamos apresentar a nossa tese, que é o nosso posicionamento sobre o tema. Ai, Felipe, mas eu já aprendi que não necessariamente a tese tem que vir na introdução. Aqui, ó, vem cá. Vamos conversar, bater um papo aqui. Vou até dar uma respirada, ó. Pronto. Deixa eu contar uma coisa. Quem te ensinou que a tese não necessariamente tem que vir na introdução, não te ensinou nada de errado não, sendo bem sincero com você, ok? Existe sim a possibilidade de a tese aparecer em outros momentos da redação, ok? Mas se tratando de concurso, se tratando de vestibular, se tratando de Enem, enfim, se tratando de momento em que você vai ser avaliado, escuta alguém que, apesar de ter uma cara muito novinha, está aí no mercado já há alguns anos, está corrigindo redação já há alguns anos, trabalha com isso já há alguns anos. Então, vou te dar uma sugestão que, se eu fosse você, não abriria mão. Coloque a tese na sua introdução. Estamos combinados? Porque, basicamente, a introdução tem como função a apresentação daquilo que vai ser desenvolvido. E num texto dissertativo argumentativo, o que a gente desenvolve? A gente desenvolve o nosso posicionamento. Estamos combinados? Ok? Para finalizar essa parte, eu quero que você entenda o seguinte. É claro que a introdução ela precisa ser organizada. Nós temos basicamente duas ideias, não duas estratégias, duas ideias de organização para essa introdução, combinado? Eu posso pensar, por exemplo, chamar aqui de letra A. Eu posso pensar, por exemplo, na seguinte organização. A primeira coisa que eu faço é apresentar a tese, então de cara eu já falo qual que é o meu posicionamento sobre o tema, e aí depois eu dou uma explicação breve desse meu posicionamento, ok? Beleza? Felipe, como que eu faço isso? Existe estratégia? Existe estratégia. O Felipe consegue te ensinar? O Felipe consegue te ensinar. São cenas para os próximos capítulos, ok? Mas que funciona, funciona. Ou, vou chamar aqui, ó, letra B. Eu posso, antes de apresentar a tese efetivamente, eu posso fazer uma contextualização do tema. Contextualização do tema. E aí essa contextualização ela é feita de diferentes formas. Eu posso, por exemplo, começar fazendo uma alusão histórica. Eu posso, por exemplo, começar citando um dado estatístico. Eu posso, por exemplo, começar fazendo uma comparação. Ok? Existem várias possibilidades para a gente começar essa contextualização. Então, primeiro eu faço essa contextualização do tema e aí depois eu venho e apresento quem? A tese. Você percebeu que, indiferentemente da forma como eu começo o meu texto, a tese ela está o quê? Presente. Por quê? Novamente, a tese é o momento em que você mostra para o professor que você sabe o que você vai fazer. É o momento em que você mostra para o corretor que você sabe o que tem que ser feito. E a gente faz isso onde? Na introdução.
Estamos combinados? Ok? E aí, o que eu quero que você entenda, meu querido? O que eu quero que você entenda, minha querida? A introdução, ela é extremamente importante. Aí eu vou deixar um recadinho final aqui para você, olha. Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. Com certeza você já ouviu essa frase em algum contexto. Não necessariamente no contexto da redação, em algum contexto na sua vida. A primeira impressão é a que fica. Isso serve, obviamente, para as redações. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa, agora não na visão de professor, na visão de corretor. Se você apresenta uma introdução bem organizada, se você apresenta uma introdução com a tese, com estratégias e afins, eu, corretor, penso, nossa, legal. Essa pessoa se dedicou à redação, merece um olhar atencioso em relação à minha correção. Agora, se você avacalha o trem todo e já começa o texto todo avacalhado, o que eu, corretor, penso? Ah lá, o texto está tudo no mesmo nível. Então é texto ruim, pronto, acabou. Entendeu? Então pense sempre nisso. A primeira impressão é a que fica. Sabe quando você baixou o aplicativo de relacionamento no seu telefone? Aí você vai lá para o encontro com o crush ou com a crush. Depois de conversar um tempo, aí chega um momento, aquele frio na barriga. Vocês começam a conversar, primeira vez que você se vê, o crush, a crush com aquele bafão na boca, aquela catinga saindo da cara. Que impressão é essa que você vai ter? Aí você ainda, gente boa, tira uma balinha e coloca, aqui ó, chupa uma balinha aqui, ó. Você já reparou que o bafudo é o único que não aceita bala? Eu ia até falar um palavrão aqui, mas me controlei aqui. É o único. Você oferece para todo mundo, não aceita. O bafudo não aceita, não. Você já reparou isso? Essa é a primeira impressão que você vai ter do sujeito, da sujeita, enfim. Vai ser uma impressão agradável? Não vai. É a mesma coisa na redação. Então lembre-se, se você não apresentar uma boa introdução na sua redação, você vai ser o bafudo. Combinado? Ok? Ou a bafuda. Tranquilo? Então, aceita a balinha de menta que eu tô te dando, que é justamente essa estratégia, é justamente essa forma de pensar. Combinado? Fechou? Demorou! Se nós falamos da introdução, e nós obviamente falamos que o texto tem 3 partes, agora vamos para a segunda. Depois da introdução vem quem? O desenvolvimento. O desenvolvimento, ele geralmente é dividido em 2 parágrafos, mas isso não é regra não, combinado? Geralmente ele é dividido em 2 parágrafos. Depois nós falamos mais a respeito disso. O importante agora é você entender também qual é a função do desenvolvimento, ok? Coloquei aqui para você. A função do desenvolvimento é comprovar para o leitor que há fundamento na tese apresentada na introdução. Quando eu falo aqui, quando eu coloco aqui para você que é necessário comprovar que há fundamento, obviamente significa que eu quero que você apresente lógica, ok? Eu quero que você mostre para o leitor que aquilo que você escreveu faz sentido, que aquilo ali é possível ser comprovado. Aí entra justamente o pulo do gato na hora em que você tem o desenvolvimento do seu texto. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa, olha só. Basicamente, só para você ter essa noção, o desenvolvimento, o parágrafo de desenvolvimento, a gente elabora assim, ó. Primeira coisa, eu apresento o tópico frasal. E depois que eu apresento o tópico frasal, eu apresento a fundamentação desse tópico frasal. Como assim, Felipe? Presta atenção. Eu coloco algo do tipo: diferentes motivos explicam a falta de acesso de muitos brasileiros em relação ao cinema. Esse é meu tópico frasal. Uma sugestão: você consegue fazer muito melhor do que isso. Eu quero que você apenas preste atenção na função desse tópico frasal, ok?
Quando eu afirmo que diferentes motivos explicam a falta de acesso de muitos brasileiros em relação ao cinema, naturalmente, eu quero que o corretor me pergunte assim, olha, quais são esses motivos? Aí entra a parte da fundamentação. É nesse momento que você vai mostrar que há fundamento em relação àquilo que você está dizendo. É justamente nesse momento que você vai falar assim, olha, sim, eu afirmei que existem motivos que explicam essa falta de acesso, porque eu sei quais são esses motivos. Consegue me entender? Então, a partir disso, você vai comprovar quais são esses motivos. Então, basicamente, a ideia de desenvolvimento é essa, um jogo de perguntas e respostas. Você obriga o leitor a perguntar, porque automaticamente você tem a resposta para dar para ele. Consegue entender? Não adianta, no seu parágrafo de desenvolvimento, no seu desenvolvimento de modo geral, você ficar fazendo afirmações e não o quê? Fundamentar. Diferentes motivos explicam a falta de acesso de muitos brasileiros em relação ao cinema, ponto. Além disso, a falta de acesso é muito prejudicial para a sociedade, ponto. Deve-se considerar ainda que não ir ao cinema acaba prejudicando a economia do país e assim por diante, que é o que a gente encontra muito nas redações dos alunos. Eles afirmam, mas não fundamentam. Então, presta atenção nessa dica. Presta atenção, porque eu já sei que você não vai ser mais o bafudo. Certo ou errado? Nem a bafuda. Porque a bala, a escova de dente eu já te dei, ok? Agora, mais uma dica para você em relação ao restante do texto, ao desenvolvimento. Não adianta apenas afirmar. Você tem que afirmar e o quê? Comprovar. Estamos combinados? Levando isso em consideração, eu tenho um lembre-se aqui para você também. Qual que vai ser o lembre-se? Aqui, ó. Você vai anotar assim para mim, olha. Menos, muitas vezes, é mais. O que que significa? Não adianta você ficar afirmando sem comprovar, sem fundamentar. É muito melhor você afirmar pouco, mas comprovar tudo que você o quê? Afirma. Isso sim é exemplo de texto bem fundamentado. Isso sim é exemplo de texto bem construído. Fechou? Tranquilinho? Deu para entender? Certeza que sim. Aposto que você já está pensando, poxa, redação então realmente não é nada aleatório. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Exatamente. Se você está pensando dessa forma, com certeza você já pegou aí, ó, o X da questão. Combinado? Beleza? Bom, como nós falamos da introdução, nós falamos do desenvolvimento, obviamente nós não vamos deixar de falar da conclusão, que é a terceira e última parte da caracterização da estrutura do texto dissertativo argumentativo, ok? Qual que é a função de uma conclusão? Finalizar o raciocínio a partir da reafirmação da tese. Olha quem apareceu aqui de forma explícita de novo, a tese. Qual foi a primeira vez que ela apareceu? A primeira vez em que a tese apareceu foi onde? Aqui na introdução. Então, olha só que interessante. A tese apareceu aqui na introdução, certo? Certo. Nós comprovamos essa tese por meio do quê? Do desenvolvimento. Nada mais justo do que finalizar o texto com quem de novo? A tese, combinado? E aí o que eu tenho para dizer para você? Bom, geralmente a nossa conclusão ela é elaborada da seguinte forma. Vou chamar aqui de A e B também, tá? Primeiro momento da nossa conclusão é justamente a reafirmação, a reapresentação da tese. Só que essa reafirmação da tese, nós sugerimos que seja feita por meio de uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É você falar a mesma coisa, porém com outras palavras. Felipe, fica cansativo se você não souber fazer uma paráfrase, sim. Mas esse não vai ser o seu problema, porque com certeza você vai saber fazer uma paráfrase. Quem vai te ensinar? Entendeu? Eu vou te ensinar. Combinado? Então, primeira coisa, fazer uma paráfrase, certo? A segunda coisa é o que nós chamamos de fator fixador. Apresentar o fator fixador. O que seria esse fator fixador? Bom, existem basicamente três possibilidades.
Depois que você reafirmar seu posicionamento, você vai ter, por exemplo, aquele fechamento com chave de ouro, ok? Você pode simplesmente fazer um resumo dos principais argumentos que você apresentou ao longo do seu desenvolvimento. Você pode gerar uma reflexão em relação a tudo que foi desenvolvido no seu texto, ou você também pode apresentar uma proposta de solução. Caso, por exemplo, na sua redação, você tenha levantado um problema. Vou te contar uma coisa. Você que vai fazer o Enem, ou você que já fez o Enem, vai fazer de novo, enfim, você que tem intimidade com o Enem, sabe que o Enem obriga o aluno a propor uma solução para o problema. Então, no caso do Enem, por exemplo, essa é a melhor forma de se finalizar a redação. Agora, em outros vestibulares, concursos e afins, você pode também escolher o resumo, você pode escolher a reflexão e, presta atenção, você também pode escolher a proposta. O Enem, basicamente, obriga o aluno a escolher a proposta, mas isso não significa que a proposta seja exclusividade do Enem, ok? Em qualquer outro concurso você também pode resolver o problema, caso você ache essa estratégia a mais adequada para aquele momento, tá? Felipe, me conta uma coisa. Na introdução teve-se um lembre, no desenvolvimento teve também um lembre-se, e a conclusão? Não tem um lembre-se, não? Óbvio que tem. Lembre-se, existem várias informações interessantes para você. E sabe onde você vai encontrar outras informações sensacionais? Na próxima aula. Estou te esperando ansiosamente. Até mais!